sempre tem um Morfeu, um cara que te orienta naquilo. Não existe um oráculo que o empreendedor sempre quer achar, mas todo empreendedor precisa quebrar. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o Rafael Marquesano. Eu sou um fera no mundo de investimentos, no mundo de empreendedorismo. A gente vai bater um papo sobre isso hoje. Meu nome é Marcos Yogoro e esse aqui é o Pão Negócio. Rafael, tudo bem, cara? Tudo bem, cara? Bom você ver. Valeu pelo convite. Rafael, vamos começar do começo. Você era biólogo e hoje, quando eu fiz a introdução há poucos segundos atrás, eu falei que você era um investimento e startup. Como, né? Primeiro, lá na época que eu fui prestar faculdade, eu já prestei economia e biologia ao mesmo tempo. Eu estudei para fazer economia, mas acabei indo para biologia na última hora. E eu entrei na faculdade para fazer pesquisa. Aí a pesquisa me levou a me frustrar com a pesquisa pública no Brasil, porque você acaba mudando de um especialista para um cara que faz praticamente administração de laboratórios. Aí não foi muito para mim, resolvi fazer isso na parte mais privada. Trabalhei numa clínica de reprodução humana, fazendo bebê de proveta ali durante uns 6 meses. É uma coisa que não se escuta todo dia. Carregava embrião na mão, assim, pequenininho, dava pra enxergar. É legal, mas também vi que não era muito ali pra mim, porque no setor privado, na parte técnica, você aplica muito mais braço do que cabeça, são poucas cabeças que operam, e é um setor dominado por médicos. E aí eu resolvi ter experiência em empresa, fui trabalhar com contabilidade, voltando para ali para minha origem. Trabalhei 6 meses no escritório de contabilidade. Em 3 meses vi que o trabalho repetia, comecei a programar, entendi que o negócio ali dava para você fazer de forma automática, fiz a maior parte ali automática, fiquei com tempo livre. Tentei implantar isso no escritório, não deu. Os caras no escritório não quiseram implantar. E aí depois eu resolvi ir para a empresa grande e acabei prestando trainees e estágios, porque eu poderia não me formar. Achei que eu não estava pronto para trainee, fui para estágio, até porque você tem mais chance de aprender, né? Você tem menos pressão ali, eu não sabia como é que seria o meu dia a dia e tal. E aí eu caí de paraquedas numa área de inovação na Natura, em que a gente fazia inovação aberta lá. Então interagia com universidades, com outras empresas. Fiquei 3 anos e meio lá e no último ano especificamente eu tive a oportunidade de conduzir e criar lá dentro um programa que seria o piloto de um corporate venture dentro da empresa, para entender como é que a gente faria inovação por meio da interação com startups. Eu aprofundei muito um ano de trabalho estudando e aplicando isso em corporate venture lá dentro. E em paralelo, desde o começo da história da Natura, eu montei uma empresa. Eu me juntei com os amigos porque a gente tinha muita vontade de empreender e não sabia com o quê. E eram eu, mais 2 amigos de colégio, um engenheiro e outro advogado. E aí por essa vontade de fazer alguma coisa junto, a gente se juntou e começou a fazer o que era em 2012 a coisa mais comum que tinha, que era startup digital. Naquela época que estava vindo as startups de growth, indo pra caramba, rede social, começando a ter booms de YouTube e de Facebooks e coisas do tipo. Legal. Aí a gente foi por esse caminho, até porque era uma coisa que precisava de pouco recurso para começar e aparentemente era só ter uma boa ideia. E aí eu comecei a errar as coisas que eu acho que todo empreendedor erra, e erra muito. Então a gente fez um social based business e morreu por falta de modelo de monetização. Demorou 1 ano para entender que a gente não daria certo ali. Aí depois a gente fez um outro projeto que a gente entendeu antes, entrou até num namoro de investimento anjo, retrocedeu também. E em paralelo a gente já começou a fazer uma empresa de investimentos para trabalhar pessoa física, principalmente, que é um escritório que era ligado à XP na época, XP Investimentos. Que trabalha mais pessoa física mesmo, fazendo gestão de patrimônio e tal. E isso ficou, essa empresa ficou e a gente resolveu ir para um lado mais tradicional. No lado tradicional a gente teve uma empresa de cobrança de crédito, entrou e saiu rápido do mercado, teve uma empresa de cosméticos, entrou e saiu rápido do mercado. E aí a gente viu que investimentos era mais a nossa área justamente porque a gente entendeu que tudo que a gente fazia de empreendimento, a gente usava a nossa rede de investimento e aí fazia muito sentido, porque as pessoas querem boas oportunidades para investir. Boas oportunidades para investir ou são equity, ou é participação, ou é crédito. No final das contas, você sempre tem que ter uma boa empresa na outra ponta, então você não consegue trabalhar de forma apropriada assim que está nas suas pontas. E aí daí para frente eu saí da Natura para focar na empresa, na holding, que é a minha empresa. A Aceleratec me chamou. E
por eu ter cruzado tantas áreas e ter empreendido, eu achei que a Aceleratec seria uma boa experiência. Você já tem investimento também como empreendedor, já tinha... Exato. Passou por tantas empresas. Até para enxergar, eu tinha tentado submeter para a Aceleratec, eu cancelei antes, né? Então, pô, acho que vai ser uma baita experiência. Passei lá 2 anos, toquei, a empresa tinha na época, eu entrei 7 pessoas, agora tá com, acho que umas 18, tá crescendo super rápido. Tinha 27 empresas no portfólio, eu saí e estava com 100, então eu acelerei quase 70 empresas. Isso é legal. Foi uma baita de uma experiência para entender um pouco de referência do como é que esse mercado funciona na prática e cruzando sempre com a minha empresa que crescia em paralelo, porque eu sempre falo, só deu certo em paralelo porque eu tinha 2 sócios brilhantes que seguraram a bronca enquanto eu estava de fato focado numa outra frente. E aí foi tudo muito complementar, como a gente imaginou que seria, até o ponto em que no começo desse ano eu resolvi focar 100% da minha empresa agora, que cresceu e começou a ganhar proporções em várias frentes de trabalho, e também para dar um pouco mais da cara do que eu acredito que é o mercado de investimento e o que seria o ideal do mercado de investimento startup aqui no Brasil. Legal, legal. Hoje você cuida de embriões de pessoas jurídicas, né? É um pouco essa é verdade. É verdade. Cara, eu tinha pensado nisso. Você continua biólogo de alguma forma. De alguma forma. Você que viu esse mundo startup, cara, do lado da Natura, uma grande empresa fazendo Open Innovation, como empreendedor, passou por várias que deram certo, que não. Do seu fundo de investimento, da ACE também, da Aceleratec, você que já viu de tantos lados, assim, como você vê que são os interesses, dores e amores aí dessa relação com as startups, com as empresas que estão começando, estão na luta? Cara, esse é um assunto que está muito em voga agora, né? Porque as empresas elas querem muito se aproximar de startup porque entenderam que isso é uma coisa que veio para ficar. Né? Mais ou menos já era assim em 2014, quando eu entrei nessa parte de Corporate Venture pela Natura. Mas os interesses, o problema central disso é que os interesses são diversos. E sempre você precisa ter um alinhamento de expectativas e de objetivos para alguma coisa dar certo. Isso é muito difícil de acontecer quando você tem um Corporate Venture. Porque o Corporate Venture, não importa o tamanho daquela startup seja, a não ser que ela se torne um unicórnio naquela velocidade, ela não vai conseguir entregar um resultado que seja relevante para a grande empresa que está fazendo aquele investimento. Pela métrica que ele fica de olho, né? Exato. Compara, na Natura, na época ela faturava 8 bilhões de reais. Para fazer uma costa. Como é que eu vou conseguir fazer um investimento que seja, é pequeno, mas sei lá, um investimento de 10 milhões, 5 milhões de reais em uma empresa, que faturamento que ela alcança? 100 milhões? Que seja, 100 milhões de reais. Que diferença isso faz? Se eu aplicasse esses 5 milhões de reais em propaganda, eu teria um resultado maior. Então esse tipo de coisa acaba sacrificando o longo prazo da inovação em qualquer natureza, principalmente no Corporate Venture, que eu tenho um valor financeiro vinculado ali. Fora as complicações enormes de fazer essa relação, porque uma empresa grande, para se relacionar com uma empresa pequena, é difícil. Imagina, quem faz o investimento? Quem toca esses investimentos? É a área de M&A, que está acostumado a avaliar empresas com longo histórico, mas não funciona muito bem. Sim. Do lado das aceleradoras e dos investidores, a coisa fica um pouco mais fácil. Aceleradora independente, aceleradora privada, todo mundo investe num eixo só, né? Então aí você tem um alinhamento de interesse mais claro, em que se a empresa der certo e vender por um valor alto, ou se ela crescer e distribuir dividendos, bastante dividendos, o empreendedor ganha, o cliente ganha porque tem um bom serviço, o investidor ganha e fica mais fácil. Então esse é mais ou menos o cenário em que a gente enxerga hoje. Tem muito dinheiro privado entrando no mercado, que é muito bom, porque antes a gente tinha muito mais incentivo público, né, de programas do governo. O Brasil foi bem pioneiro nisso, eu acho. Mas o dinheiro de grandes empresas ele tem que ser muito bem avaliado antes de ser tomado, porque ele pode te sacrificar em muitos aspectos e ele é travado. Então, por mais que o cara tenha um programa de inovação, ainda, cara, Corporate Venture é muito um modelo de discussão ainda. Durante aqueles meus estudos, eu não consegui achar um modelo de sucesso que todo mundo concorda que foi um sucesso. Então, se o empreendedor quer um dinheiro, eu acho muito complicado. Ele tem que avaliar com muito carinho se aquela empresa de fato vai ser um caminho, né? Exato. Entendi. Pensando um pouco agora nas startups, né? Você fala assim, poxa, eu errei isso aqui, que tantos erram. Tantas empresas que você viu, claro, você acelerou de perto muitas dezenas, né? Muitas dezenas, mas também estando no mercado viu tantas, né? E se tivesse como assim, não daquela startup que está iniciando, mas que já está um pouquinho de estrada, o que você diria assim, poxa, esses aqui são os principais erros que eu mais vejo
as startups fazendo? Eu acho que o principal é, primeiro, que o empreendedor tem que entender que é dono de empresa. Esse negócio de startup é um problema. Eu vi hoje no LinkedIn alguma frase, que eu sou péssimo de nome, não vou lembrar de quem que era, que falou que a startup tem que morrer para que a empresa nasça. E eu acredito nisso também. Existe uma série de mitos que foram criados em função de uma distorção que o Vale do Silício criou nesse meio de startup, que parece que a gente consegue fazer uma empresa sem que ela seja uma empresa. Mas no final das contas, empresa fatura, empresa tem conta para pagar, empresa tem que fazer uma boa administração, tem que ter contador. Contador não é uma coisa que droga, ele me enche o saco, é a base do negócio. Então eu tenho encontrado empresas que já validaram essa fase inicial, tal, já começaram a ter cliente, faturamento e tal, que ainda não levam isso muito em consideração. No final das contas, você compara empresa A com empresa B, tem todo o potencial que você vai levar em consideração. Mas no final, o que ela concretiza? Você concretiza no balanço. Então você tem que ter um balanço, tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa infra, você tem que entender que você como empreendedor não vai ser um visionário, você vai ser um estruturador de empresa, você teria que ser o melhor gerente de uma empresa grande, por exemplo. O melhor diretor de uma empresa grande, por exemplo. Não é fazer diferente. Cara, não existe inovar. E não é isso que se fala, né? Não, ao contrário. Tem uma outra referência que eu estou estudando bastante agora, que é o Falcone, que é o quarto elemento ali dos três garantia, né? Todo mundo só olha muito para os garantia, mas o Falcone eu acho que é o que dá aquela consistência que a Ambev construiu ao longo do tempo. E ele deu algumas definições no último livro que eu li que eu concordo, ainda corrobora com essa ideia que eu estava falando, de que cargos e funções são coisas distintas, isso todo mundo concorda. Mas a função ela é perene e o cargo ele é mutável. O cargo vai mudar ao longo da empresa, do período da maturação da empresa, mas a função não. Então, se hoje eu exerço uma função na empresa, ela vai perdurar. Então, eu preciso estruturar aquilo muito bem e eu, como gestor, pego o principal desafio. Eu, como sócio, pego sempre o principal desafio. Só que se eu não for bom em estruturar esse desafio, entender como resolve, fazer um processo, achar pessoas e motivar pessoas, trazer pessoas, colocá-las ali, incentivar que elas façam da mesma forma, eu nunca vou crescer. Então, no final das contas, é uma empresa. Isso é fazer uma startup. Assim. É assim que o Airbnb ficou do tamanho que ele ficou. E todo mundo precisa fazer isso. Não importa ter um bom produto ou uma boa tecnologia. Não é só isso. Que legal. Isso você começa, mas para ficar grande é outro jogo. Que legal, legal. E desse mundo de startup, eu preciso perguntar isso assim, o que você não aguenta mais ouvir?